Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um evento que não só mudou o mapa, mas que reescreveu o significado da palavra liberdade, a Revolução Haitiana. Vamos começar com essa pergunta que é para a gente já pensar um pouco, porque a história que a gente vai desvendar hoje, ela desafia quase tudo o que a gente aprendeu sobre o que é uma revolução e sobre quem tem o direito de lutar para ser livre. Beleza, então vamos montar o cenário. Imagina o finalzinho do século XVIII, na colônia francesa de Saint-Domingue, que hoje a gente conhece como Haiti. Aquele lugar era, sem exagero, o mais lucrativo do mundo, a joia da coroa da França. Só que tudo isso foi construído em cima de uma brutalidade que é até difícil de imaginar. E olha só esses números, eles dizem tudo. A gente está falando de uma sociedade prestes a ruir. Pensa bem, mais de 80% da população era escravizada, uma minoria minúscula controlava uma maioria gigantesca, a tensão social ali, nossa, era um barril de pólvora, sabe? Só esperando a faísca. E essa tensão era super complexa, não era simples. Tinha a elite branca, os chamados Grands Blancs, que queriam mais autonomia da França. Aí vinham os brancos pobres, os Petits Blancs, que viviam brigando com as pessoas de cor livres, os gens de couleur, que, por sua vez, só queriam ter os mesmos direitos que os brancos. E lá na base de tudo isso, a população escravizada. O que eles queriam? Uma única coisa: o fim da escravidão. Tá, mas como é que esse barril de pólvora finalmente explodiu? As faíscas vieram de longe. Eram ecos de ideias de liberdade que chegaram lá e incendiaram as tensões que já estavam fervendo na colônia. E isso leva a gente para a primeira grande pergunta. Por quê? Por que a coisa explodiu com essa força toda, bem em 1791? A resposta mais direta está na violência extrema do sistema. A brutalidade era tão grande, tão parte do dia a dia, que uma revolta não era só uma possibilidade, era inevitável. E é aqui que a hipocrisia da época fica claríssima. De um lado, lá em Paris, a Revolução Francesa gritava aos quatro ventos: liberdade, igualdade, fraternidade. Do outro lado do oceano, na sua colônia mais rica, a realidade era outra: escravidão, violência e hierarquia. Essa contradição era simplesmente insustentável. Mas a pergunta é: por que eles exigiram liberdade total e logo naquele momento? A resposta é incrível. Não foi só uma revolta contra a violência. Foi, na verdade, um ato de inteligência. Os escravizados ouviram aqueles ideais franceses e levaram eles a sério até a última consequência. Se todos os homens são livres e iguais, então isso tinha que valer para eles também, né? Essa citação, ela é muito poderosa. É a voz dos próprios revolucionários falando com a gente. Eles não estavam pedindo um favor. Eles estavam declarando um direito que era deles, mostrando que tinham total consciência moral e intelectual da ideia de liberdade. Só que, né, ter a moral do seu lado não basta para ganhar uma guerra. A forma como essa revolta se organizou, tanto militarmente quanto politicamente, para peitar as maiores potências do mundo, é simplesmente genial. E aí a gente se pergunta: como? Como um grupo de pessoas escravizadas, sem treinamento militar, conseguiu se organizar a ponto de bater de frente com os exércitos da Europa? A resposta tem um nome: Toussaint Louverture. Esse cara foi o cérebro da operação. Ele transformou uma revolta meio caótica num movimento com disciplina. Organizou todo mundo, treinou um exército de verdade e, o mais importante, soube jogar o xadrez da geopolítica, se aproveitando das brigas entre França, Espanha e Grã-Bretanha. Isso nos leva a outra dúvida. Por que as grandes potências simplesmente não foram lá e acabaram com a revolta? A verdade é que o mundo estava um caos. França, Espanha e Grã-Bretanha estavam tão ocupadas guerreando entre si que, sem querer, acabaram dando aos rebeldes o tempo e o espaço que eles precisavam para se fortalecer. E essa linha do tempo aqui mostra a verdadeira montanha-russa que foi esse conflito. Começa em 1791. Aí, em 94, um momento chave. A França decide abolir a escravidão e Toussaint se alia a eles. Mas, em 1802, tudo vira de cabeça para baixo. Napoleão invade a ilha e essa decisão leva direto à independência em 1804. Vamos dar um zoom nesse momento, nessa virada de jogo. A decisão de Napoleão em 1802 não foi só um erro de cálculo, não. Foi a decisão que selou o destino da colônia e deu origem à nação do Haiti. E aqui a gente chega no ponto central, no nosso último porquê. Porque essa revolução, e só essa, conseguiu ir até o fim e criar um país independente do zero. O pulo do gato foi o seguinte: quando Napoleão tentou trazer a escravidão de volta em 1802, ele mudou completamente o jogo.
A luta deixou de ser por direitos dentro do Império Francês. Virou uma luta de vida ou morte, uma luta pela sobrevivência e pela soberania. A única opção que sobrou na mesa foi a independência total. Só que essa vitória teve um custo altíssimo. O mundo daquela época não estava nem um pouco preparado para aceitar uma república governada por ex-escravizados. E a punição por essa ousadia, ela foi cruel e muito, muito longa. A conta chegou em 1825. A França, a antiga potência colonial, exigiu uma indenização para reconhecer a independência do Haiti. O valor? 150 milhões de francos. Para a gente ter uma ideia, isso era uma fortuna tão absurda que equivalia a 10 vezes a receita anual inteira do país. E a ameaça era clara: ou paga ou a gente invade de novo. Para conseguir pagar essa dívida impagável, o Haiti teve que pegar empréstimos de bancos franceses. Qual foi o resultado? Durante décadas, até 80% de todo o orçamento do país ia direto para o pagamento dessa dívida e dos juros. Isso não só impediu o crescimento, isso paralisou a nação. Não sobrava dinheiro para nada, nem escola, nem hospital, nem estrada. E essa punição durou gerações. A dívida que foi imposta lá em 1825 só foi quitada em 1947. Pensa nisso, mais de 120 anos de uma sangria econômica que foi forçada de fora para dentro, aleijando o país por quase toda a sua história. Então, o legado foi um isolamento brutal, uma dívida que destruiu a economia e um esforço mundial para apagar essa história dos livros. O subdesenvolvimento do Haiti não foi um acaso do destino, foi em grande parte uma punição, uma escolha geopolítica. E a gente termina com essa reflexão. A Revolução Haitiana foi, talvez, a afirmação mais radical de que a liberdade é um direito de todos, universal. E a reação do mundo a essa ousadia nos obriga a pensar: qual é o verdadeiro preço da liberdade? E quem, ao longo da história, foi forçado a pagar essa conta?